Olá você, eu sou o Tocha, esse é o canal Nerd Fantasma e sim, eu tô até com falta de ar porque eu vim correndo fazer esse vídeo pra você porque eu encontrei o easter egg, eu encontrei a chave do reino, eu encontrei aquilo que a Marvel deixou pra nós dizendo o que vai acontecer, estava ali já o tempo todo e nós não vimos ninguém, não vi ninguém falar sobre isso, realmente não encontrei lugar nenhum, foi só memória associativa mesmo, pegando aqui e falei, meu Deus, eles já falaram isso. A Marvel adora deixar easter eggs. Você já viu o nome do Doutor Estranho lá em Capitão América? Vou citar só 2, 3 aqui porque tem vários e vários, tem 30, 50 easter eggs. Doutor Estranho lá em Soldado Invernal, você tem a manopla falsa em Thor 1, você tem Vibranium em Capitão América 1, você tem o Peter Parker lá na cena lá do Homem de Ferro. Você tem um monte de situações, você tem um monte de easter eggs que a Marvel vai deixando pra nós. E esse easter egg já foi deixado há algum tempo lá, eu já vou dizer o filme porque senão você vai desligar aqui e vai pra lá direto. Vamos falar sobre as joias, sobre o que foi dito. O colecionador disse assim: antes da própria existência não existia nada, então o universo surgiu. E a partir que surgiu o universo, haviam essas 6 realidades. Ele fala assim, deixa eu achar aqui bem rapidinho, dando origem à própria existência, ou seja, as joias existiam antes de tudo, antes do próprio universo. E aí, a Marvel nunca deixou claro se as joias estavam com alguém ou as joias tinham consciência própria, mas elas existiram. E o Wong diz assim: o Big Bang dispersou as joias no espaço. Talvez com outras palavras, eu não vou ler aqui, você pode ver lá no começo de Guerra Infinita que você vai ver o Wong falando que o Big Bang causou isso. E aí que está, a criação do universo está na interação entre as joias. Inclusive também lá o colecionador, ao mostrar aquela cena, e nós ficamos encantados com aquela cena, é dessa cena que eu estou falando, do colecionador. Nós ficamos encantados porque lá aparece um celestial. O celestial foi o que criaram os Eternos. O próprio Thanos é uma espécie de Eterno, é um Eterno deviante que a gente chama. É um Eterno que desviou na linha genética, assim como nós temos os humanos e os mutantes. O deviante é um desvio genético dos Eternos. E aí que tá, nós ficamos encantados porque apareceu um celestial e o que a Marvel vai fazer? E nós perdemos a parte mais importante da cereja do bolo, do que o colecionador falou. E hoje ao ver isso, falei, não é possível que ele falou e ninguém percebeu que ele disse isso. Então demonstra que a própria interação, só retomando, das 6 joias gerou o próprio universo. E só seres muito poderosos são capazes de utilizar essas joias. Vocês falam assim, ah, mas você vai falar da teoria que os 6 últimos vão utilizar as 6 joias. Eu falei, eu nem sou louco para dizer isso porque, com todo respeito, mas a Viúva Negra e o Clint Barton, o Gavião Arqueiro, não suportariam um segundo com a joia. Mas a cena do colecionador, e você pode buscar lá depois desse vídeo, mostra o quê? 8 personagens, não são 6. Aparece o Celestial e ele diz assim em certo ponto. Certa vez, deixa eu achar aqui, ó. Certa vez, aqui ó, certa vez, por um momento, ele diz isso. Depois que ele fala que só seres muito poderosos podiam utilizar a joia, tem um barulho de chuva no final, então eu não vou demorar muito, senão daqui a pouco engrossa, você não ouve nada que eu tô falando. Certa vez, por um momento, um grupo consegue dividir a energia entre eles. E claro que ficou uma indicação para nós que isso seria o que os Guardiões fariam. Falou assim, nossa, ele deu a ideia para que os Guardiões fizessem. Eles pegam um na mão do outro e beleza, eles conseguem vencer lá o Ronan naquele momento. Mas não é isso. Porque ele disse certa vez. Ele não disse que acontecerá. Já aconteceu. E nós temos com agora os trailers e indicações, a viagem no tempo é uma realidade que vai acontecer. Nós temos lá Tony Stark em Vingadores 1, temos sendo o passado, vai acontecer. Isso já está preparado. E sim, o Tony Stark vai buscar o Tesseract lá em Vingadores 1 e eles vão ter as joias, se não todas, algumas, assim como já foi demonstrado que
Aqueles planetas que apareceram no trailer são lá o planeta lá dos Guardiões da Galáxia e o primeiro planeta visitado pelo Peter Quill lá em Guardiões da Galáxia 1. O que eu quero dizer com isso? Na cena que o colecionador fala, tem 8 personagens. E nós temos então esses 3 chegando, que é o Tony, o Capitão América e o Thor. Esses são 3. Mas eles são 6. O Hulk suportaria uma joia, ok, nós temos 4. Mas quem seriam os outros? Capitã Marvel, o próprio Rhodes, porque se existe algum motivo para que o Máquina de Combate tenha sobrevivido até agora, vai ser para pôr uma joia no peito e suportar por alguns instantes o poder de uma joia. O Rocket não aguenta, tipo assim, nós não temos outros. Então assim, ali indica que tem 8 seres, 8 pessoas que vão dividir, mas ele não diz dividir uma joia. Quando o colecionador está falando, ele está falando de todas. Ele fala as joias como uma energia. Antes da existência, existia uma energia que criou o universo. E essas existências, essas realidades, esses aspectos da própria existência foram forjados em lingotes. E aí que tá. Quando ele diz que foram forjados por alguém ou forjaram-se. Lembra da joia da realidade, que ela era fluida, igual o Jim falando que aquela joia era diferente porque era fluida? Pois é, porque aquela joia, ao final do filme, ela foi forjada e lá deixaram com o colecionador. Os Asgardianos deixaram lá com o colecionador. E aí sim, quem seriam os 8 que vão utilizar as joias, vão distribuir entre si as joias? Porque o colecionador diz assim: certa vez, um grupo de seres compartilhou a energia entre si, mas foram mortos, consumidos por ela. Quem fizer isso vai dar a própria vida por todos para reverter o universo, como se fosse uma consciência única, um desejo único de reverter o que o Thanos fez. Então, aí está, nós temos a Nebulosa. A Nebulosa nos quadrinhos, ela pegou e utilizou a manopla. Nós estamos falando de segunda manopla, mas será? Por mais, o Thor tem capacidade de usar uma manopla, as coisas. É uma questão não só de usar a manopla, mas de não ser consumido pelo poder total que isso significa, porque é muito poder. Uma joia já é de pirar a cabeça, mas várias, as 6 joias, vai ser fora da realidade. Então eu não vou esticar mais que isso, eu vou concluir aqui. Os Vingadores utilizarão as joias todos juntos, igual o colecionador diz, e reverterão e serão consumidos pela própria joia. Então, comanda os comentários aqui, nós vamos fazer outro vídeo sobre isso, porque isso arrebentou minha cabeça, eu tenho que respirar.